Bom dia, sou o aluno Pedro, estou no ensino médio e faço parte do Clube de Leitura Gato Preto da Escola Estadual PEI, professora Maísa Teodoro da Silva, na cidade de São Sebastião, litoral norte de São Paulo. O grupo produziu, no terceiro bimestre, um curta de 1 minuto para a pasta de Mediação e Linguagens da SEDUC, mas decidimos estender esse curta e produzimos uma entrevista com a escritora Paula Mazzola, a única tataraneta viva de Euclides da Cunha. Para podermos conhecê-lo melhor e suas obras, entre eles o livro Até que Enfim e o impacto da obra Sertões de Euclides da Cunha na sua vida. Gustavo, eu sou do Clube de Leitura e minha primeira pergunta é qual foi o impacto do livro Os Sertões de Euclides da Cunha na sua família e na sua vida? Me chamo Paula Mazzola, eu sou escritora e sou sobrinha tataraneta de Euclides da Cunha. Eu carrego no meu DNA a única parte viva, biológica dele. Eu cresci tendo ele como referência em minha família e também no Brasil. O livro Sertões impactou demais a minha vida pela forma em que Euclides retratou a realidade de um local em que ninguém tinha acesso. Ele trata com tantos detalhes que a gente vivencia a história. E é assim que eu faço também na história dos meus livros. Eu trago tantos detalhes para que as pessoas possam vivenciar aquela história e se sentir parte dela. Oi, eu sou o Pedro, do Clube de Leitura, e minha pergunta é: o que o que te levou a se tornar uma escritora? Oi Pedro, tudo bem? Eu cresci numa família de escritores e isso, claro que influenciou na minha vida, mas eu sempre, desde pequena, eu gostava de escrever e na minha faculdade eu escrevia muito, depois eu escrevi para jornais, escrevi para revistas e quando eu resolvi escrever livros foi para trazer um pouquinho da minha realidade para que as pessoas pudessem se reconectar com a sua natureza. E foi a forma que eu tive de colocar meus dons e talentos a serviço do mundo. Meu nome é Derek, eu sou do Clube de Leitura e eu vim perguntar qual que é o seu gênero textual? O que que te inspira a você escrever, o seu principal gênero? O meu gênero textual, ele é ligado à ficção, a fábulas, a muitas metáforas. Eu gosto muito de escrever com metáfora para que as pessoas possam adaptar a linguagem do livro para qualquer idade e para qualquer momento de vida que a pessoa está fazendo. Oi, meu nome é Maria Fernanda, eu sou da Escola Maísa e faço parte do Clube de Leitura. Eu queria saber quais dicas você daria para escritores iniciantes. A minha dica para vocês é que vocês escrevam sem medos, sem julgamento, porque a sua história pode ajudar a outras pessoas, os seus dons e talentos podem inspirar pessoas a fazer transformações e a passar, às vezes, pelo que elas estão passando de uma outra forma. Então, a minha dica é sempre escrevam e provoquem o efeito borboleta, onde nenhuma ação é pequena demais para gerar grandes transformações. Oi, eu me chamo Verônica e eu sou presidente do clube de leitura aqui da Escola do Maísa. Bom, a minha pergunta é: em relação à sua escrita, Paula, qual foi o livro mais impactante que você escreveu e o porquê? Como foi o processo de escrita? Foi intenso? Foi dramático? Foi tranquilo? Foi leve? Foi reflexivo? O que foi que diferenciou dos outros livros que você escreveu e o porquê? Oi, Verônica. O meu livro que mais impactou a escrever foi o primeiro livro da trilogia Até que Enfim, que é a história da Clara, em que vai para o sítio dos avós e ela ganha dos avós uma caixa para colocar insetos e outros bichinhos de jardim, e ela depois entra numa parte da fábula em que ela se torna uma lagarta dentro da própria caixa. Por que que esse foi o mais difícil? Ele é um livro que ele traz toda a minha história e eu quis trazer de uma forma em que as pessoas pudessem vivenciar o contato com a natureza, para esse resgate da sua natureza. E quando chegou na parte em que a menina cresce, porque essa história é baseada totalmente na minha história real, para mim foi muito difícil, porque como que eu ia escrever algo de adulta em que eu passei uma grande transformação, sem que eu colocasse as pessoas que participaram comigo no spot, tipo, na luz, né? De uma forma em que elas pudessem se sentir constrangidas. Então, com isso, eu deixei um tempo
esse livro parado e fiz muita oração para poder conseguir entender como que eu poderia continuar essa história. E depois veio uma inspiração muito forte, que era colocar essa história em bichinhos. E foi a hora que transformou totalmente a minha forma de escrever e liberou, e foi muito agradável, muito gostoso. E todos os livros hoje que eu escrevo e eu gosto de escrever porque a história vai criando, vai surgindo, sentimentos que eu vivi aparecem, mas é a forma que eu curto escrever. Para mim, escrever é um hobby, escrever é muito gostoso. Então, esse primeiro livro foi o que me destravou a minha forma de escrever. Oi, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Samuel Marinho, eu faço parte do Clube de Literatura e eu gostaria de perguntar sobre a sua opinião, qual é a importância, na sua opinião, sobre o uso da inteligência artificial na literatura? Oi, quando eu comecei a escrever meus livros, não existia inteligência artificial ainda. E hoje eu acredito que eu uso a inteligência artificial para que eu possa, às vezes, pesquisar algo e que eu consiga trazer uma realidade ainda mais concreta quando as histórias estão passando em outros lugares, em outras épocas, em que eu não estive, que eu não vivi. Então, a minha opinião é que a gente use a inteligência artificial com muita sabedoria. E saiba também discernir o que a inteligência artificial está trazendo de verdade, o que às vezes ela traz e que não é verdade. Mas não para escrever livros, e sim para que a gente possa ter mais e mais materiais e conteúdos para que os nossos livros sejam cada vez mais reais. Eu queria trazer para vocês que Euclides da Cunha também começou a escrever um livro sobre a Amazônia, e que foi publicado após a morte dele. Esse livro, ele está sendo como base para um livro que eu estou escrevendo, um novo livro que vai trazer toda a história da Amazônia atual e também ancestral. E logo, logo vai ter novidades por aí. Um beijo a todos. Bom, eu gostaria de encerrar aqui o vídeo agradecendo a todos que participaram do nosso projeto e que se envolveram com a nossa causa. Eu também gostaria de agradecer a Paula, que teve uma compreensão gigantesca aqui com nós, alunos aqui do Clube de Leitura da Escola do Maísa. E é isso, eu vejo vocês na próxima, até mais! Sou eu quem agradece todos vocês ao Clube da Leitura e pela oportunidade de eu poder fazer parte dessa história na escola. Um beijo a todos vocês.